Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma continuação disso que a gente está trazendo nos últimos sábados, que o sábado é o dia de vídeo de macroeconomia, e o que a gente tem trazido é como é importante o dólar se manter alto para o governo, quais foram os resultados que eles trouxeram e como isso impactou positivamente, pelo menos por enquanto, na dívida pública federal, que saiu o relatório agora na última quarta-feira. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, vamos mostrar aqui alguns dados antes para vocês ficarem mais cientes e conscientes do que a gente está falando. Eu vou começar por esse e-mail aqui, ó, que eu recebi, assim como todo mundo que está na nossa base de e-mail. É um e-mail que é mandado pela nossa própria research e a gente vê aqui que o Marcelo, que trabalha para a gente, ele manda as principais notícias do dia no final do dia, assim que fecha o mercado. Esse aqui chegou por volta de 6 horas da tarde. Então tem uma matéria aqui da Investing.com, que a fonte é a Reuters, dizendo que a dívida pública federal caiu 1,28% em abril e Tesouro vê volta gradual à normalidade em maio. Aí quando você clica aqui, você tem várias coisas que a gente vai ver no próprio relatório de dívida pública, mas o que me chama a atenção é essa parte daqui, ó. Na lei sobre as relações entre Tesouro e BC de 2019, há uma brecha para a utilização dos recursos da reserva de resultado da autoridade monetária, composta pelo resultado obtido por operações cambiais e blá 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 e blá blá blá. De janeiro até o dia 22 de maio, o BC registrou um ganho de 499,7 bilhões com operações cambiais. Então a gente vai ver como esses ganhos com operações cambiais estão ajudando, entre aspas, a dívida pública federal até agora, ajudando também a falta de liquidez que está tendo nos títulos brasileiros e como essa taxa de juro mais baixa, ela, na minha visão pelo menos, ela não é real. Tá? Ela está sendo artificializada e que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Principalmente para o futuro. Então agora vamos dar uma olhada no próprio relatório, tá? Da dívida pública, esse último relatório que saiu em abril. O texto mesmo todo tá nesse outro relatório aqui que é mais chato para a gente mostrar para vocês. Então vamos na apresentação que é um pouco mais bonito, assim, a mais apresentável para um vídeo de YouTube. Então a gente tem aqui o relatório mensal da dívida pública federal, o próprio documento oficial do governo, e aí a gente tem primeiro começando pela conjuntura. Tá? Qual era a conjuntura do mercado em abril? A conjuntura do mercado em abril era Brasil 308 pontos base, ou seja, o risco do Brasil CDS de 5 anos era de 308 pontos. Isso significa que o investidor estrangeiro demandaria 3,1% ou 3,08% de prêmio acima do que ele recebe em mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. E essa percepção de risco no Brasil cresceu 11,7% em abril, contra um crescimento de 6,1% no México, 4,6% na Colômbia e uma queda no Chile de 18,9% e no Peru de 13,5%. Você vê que o governo, de forma acertada, ele compara com peers aqui da América do Sul e América Central, que são parecidos com o Brasil em termos de risco. Vocês podem observar também que o Brasil é o maior risco de todos eles. Tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, a Bolsa Brasileira está muito barata porque o mundo inteiro caiu X% e o Brasil caiu mais. Ou seja, por que o Brasil caiu mais? Porque a percepção de risco do Brasil subiu mais, como vocês podem ver. A percepção de risco do Brasil, ela é maior do que a dos outros países. Logo, num período de problema, o que aconteceu com o Brasil? A Bolsa Brasileira caiu mais. Tá? Não é que existe uma super assimetria a favor do Brasil ou coisas do gênero. Tá? Esse é o grande racional que a gente precisa ver. Aí o que acontece? Para a gente já antecipar aqui e depois a gente passa a falar da dívida, vamos ver como está no dia 26 de maio, que são as perspectivas para maio. Nas perspectivas para maio, a gente vê que o risco do Brasil cedeu para 264 pontos. A gente vê, inclusive, que a curva da taxa de juros aqui,
ela ficou mais ou menos próxima do que estava, né? A curva de juros local aqui teve uma queda mais forte aqui no curto prazo, porque parece que agora a taxa de juros vai cair mais do que se esperava, não vai ser mais 2,75 no final do ano, vai ser 2,25, mas a gente percebe que, de novo, o Brasil caiu menos do que os outros. Quer dizer, a percepção de risco do Brasil melhorou, mas a dos outros melhorou mais. Você vê que o México caiu 32, a Colômbia caiu 27, o Chile caiu 13, o Peru 12 e o Brasil só 11. Então, quer dizer, não existe essa simetria toda que o pessoal fica falando que o Brasil caiu mais, logo ele deveria se recuperar mais rápido. Isso só vai existir se essa percepção de risco do Brasil cair mais forte do que os outros players aqui da América do Sul. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, que a conta não é A mais B, ela depende de algumas outras variáveis e o risco país é muito importante. Em abril, a gente viu aqui também uma convexidade maior da curva. O que isso significa? Se você olhar, ela no curto prazo, ela tem um juro que é menor, porque a autoridade monetária está estimulando a economia jogando para baixo. Só que isso trouxe aqui no longo prazo, já é possível ver. Já consegue ver que a partir de 2029 a taxa de juros fica maior do que era antes em março. Logo, a gente está trazendo um risco futuro para o Brasil. Ou seja, essa baixa de juro hoje pode trazer um preço muito caro lá na frente. Eu apenas estou mostrando aqui em dados, gente, o que eu já vinha falando todas as semanas, tá? Isso está começando a aparecer nos próprios relatórios do Banco Central. Isso tudo era mais ou menos factível, era tudo mais ou menos até tranquilo de se perceber para quem está acostumado a estudar isso. Aí a gente vem para a dívida em si, que é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Aí nessa questão da dívida, a gente tem a DPMFI, que seria a dívida pública federal interna, tá? Esse I aqui é interna, ela é praticamente toda a dívida do Brasil. É importante a gente ressaltar o seguinte: o Brasil não conseguiu emitir NTNF, que são aqueles pré-fixados de 10 anos com cupom de juros semestral, até o dia 23 de abril. Vocês podem ver que eles não conseguiram fazer emissão aqui. Eles fizeram emissões de títulos curtos, de 24 e 48 meses. Mas o título de 10 anos eles só foram conseguir emitir a partir de 23 de abril. Isso mostra uma dificuldade para captar recursos, porque a taxa do Brasil tinha caído bastante e está caindo bastante. Então a gente está com mais dificuldade de captar recursos de longo prazo. Tá? Outra questão também que é importante aqui, a gente vê que as taxas caíram e isso é favorável. Só que quando você pega uma NTNB, que é aquele Tesouro IPCA, que vocês vão achar mais fácil falando daquele Tesouro IPCA, né, o 5 anos, hoje seria a NTNB 2026 do Tesouro Direto, e o 40 anos, aí ela não é negociada no Tesouro Direto, mas seria um título 2060, por exemplo. Você vê que todos eles caíram a taxa Ambima aqui, ó. Esse aqui caiu de 3,31 para 2,85 e esse caiu de 4,56 para 4,41. Isso a taxa Ambima, mas a emissão ficou acima da taxa Ambima, 4,65 e mesmo esse aqui 4,57, tá? Eu não posso garantir aqui, mas eu acredito que não caiu de 4,57 para 4,41 do dia 28 ao dia 30, pode ter acontecido. Então, a gente percebe que a emissão está acima da taxa Ambima, mostrando que também tem uma dificuldade, e a queda dessa taxa de juro, que é boa para o país, se você pagar um prêmio menor é bom para o país, mas você vê que no curto prazo a queda é maior, porque o risco de calote no curto prazo é muito menor. Mas no longo prazo a gente teve um aumento aqui, isso significa mais convexidade nessa curva daqui. Isso é a convexidade, você vê que a curva de curto prazo cai mais e a de longo prazo às vezes sobe, tá? Que foi o que aconteceu nessas emissões aqui, 4,65, 4,57. O curto prazo, como a gente vê aqui, ó, caiu bem, ó, 6,23 para 5,88, 4,40 para 3,97 e assim por diante, tá? Bom, aí a gente vem aqui para emissões e resgates. Aí a gente tem aqui, o governo ele conseguiu emitir 39 bilhões, na verdade, de dívidas, né, nesse mês de abril de 2020. Só que ele resgatou 121 bilhões no total. A maior parte dos resgates foram títulos pré-fixados,
tá? Então teve uma emissão líquida de 82 bilhões de reais. Se vocês pararem para pensar aqui, ó, 239 bilhões de queda, tá? 239 bilhões de emissão líquida negativa, quer dizer, tá tendo um resgate de 239 bilhões maior do que emissões nesse ano até o momento. Então isso mostra como tá mais difícil para o país emitir dívida a esse juro, e uma hora o dinheiro acaba, uma hora isso estoura, tá? Não é o caso ainda, isso ainda demora e etc, mas a gente percebe que é um círculo aqui que está perigoso. A autoridade monetária fala que em maio já está voltando à normalidade e que já está tendo um ambiente mais propício para as emissões do Tesouro Nacional. Vamos esperar e vamos acreditar que seja verdade, porque isso é favorável para o país. É importante que o mundo queira comprar a dívida soberana brasileira, até porque o Brasil tem aí 800 a 900 bilhões de reais para rolar esse ano ainda. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que a dívida pública federal, ela está mais ou menos dividido nesses termos, mas aqui é em pré-fixado, índice de preços, Selic, seria taxa flutuante ou câmbio, mas aqui eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a dívida pública federal externa, que saiu de 165 bilhões e está em 217 bilhões, exatamente porque subiu o dólar. Só que o Brasil tem 360, 370 bilhões de dólares em reserva monetária. Então, a reserva monetária do Brasil está crescendo muito mais do que a dívida pública, que é 217 bilhões de reais. Então a gente deve estar falando alguma coisa em torno de 40 bilhões de dólares. Então o Brasil ele é credor em dólar 330 bilhões. Para o Brasil é interessante que cresça o dólar, porque consegue aqueles 499 bilhões que a gente viu de janeiro a maio na matéria lá do Invest, né? Então a gente tem aqui 4,1 bilhões de reais de estoque da dívida pública federal. A gente vê que os indicadores esperados são entre 4,5 e 4,75 bilhões para esse ano. E a gente percebe aqui, ó, variação na dívida pública federal, como já tinha aparecido. O pré-fixado teve uma queda grande porque teve o vencimento de um dos títulos exatamente nesse mês. E aí aqui a gente vem para uma questão que é importante, que aí sim é a composição, que fica mais fácil da gente observar. A gente vê aqui, ó, que o pré-fixado caiu de 42% em 2013, aí vem caindo agora para 28,9%. Índice de preços caindo de 35 para 26,9. E a taxa flutuante, que é a Selic, subindo de 18 para 38. Ou seja, é muito interessante para o Brasil reduzir a Selic, porque a grande parte da taxa dele está aqui já, né? Já está crescendo exatamente aqui. Você consegue emitir mais via Selic ou via CDI quando você tem uma confiança maior do mercado. Quando o mercado confia que você vai pagar, você consegue emitir sem prêmio em termos de pré-fixado ou índice de preços. O pré-fixado acaba que o prêmio está embutido no valor dele. A gente vê esse crescimento aqui na Selic ao longo do tempo. Se o Brasil perder a confiança, o que vai acontecer? Vai ter uma redução novamente dessa Selic, que era o que estava acontecendo aqui, ó, 2011, 12, 13, 14. Todo mundo sabia que aquela Selic da Dilma lá era artificial, tanto que depois ela subiu para 14,25%. Eu tenho bastante receio que volte a acontecer isso aqui, que aí o mercado peça de novo títulos lastreados à inflação ou pré-fixados, tá? E aí a gente vem para cá, né? A participação relativa dos detentores da dívida pública federal. E a gente vê que os não residentes estão sacando dinheiro do Brasil. Eles não estão vendo interesse em investir no Brasil, tendo taxas melhores lá fora. Que aí a gente volta para aquela questão inicial aqui, ó, do Brasil ter uma taxa de risco de 308 pontos. Para quem está no exterior que não é residente do Brasil, não tem interesse de investir dessa forma no Brasil. Quem é que está comprando títulos públicos brasileiros? Quem está comprando em 12 meses são instituições financeiras, acabam sendo obrigadas a comprar. O Itaú é obrigado a comprar, o Santander, o Bradesco. Fundo de renda fixa que é obrigado a investir nesse tipo de ativo, previdência.
a mesma coisa, tá? E mesmo assim a gente vê que no mês houve resgates aqui em todos eles. E aí a gente vem para a composição dos vencimentos. Composição dos vencimentos subindo um pouquinho, mesmo assim menor do que era antes, nada demais dentro dos indicadores. Eu acho que aqui a única coisa que a gente tem que falar é 21,4% da dívida pública federal vence, 21,5% da dívida federal vence até 12 meses. Né? Esse valor é maior do que era, por exemplo, em 2018. Então 21,5% de 4 trilhões, eu tenho falado bilhões aí no coisa, mas é 4 trilhões e 100 bilhões, né, que a gente viu lá, daí o que? Dá uns quase 1 trilhão, né, dá 900 bilhões de reais vencendo agora. Então o Brasil vai precisar emitir dívida para conseguir rolar essa dívida aqui para períodos maiores, tá? E aí a gente vem aqui para o custo médio da dívida, esse talvez seja a melhor parte da matéria como um todo. Por quê? Porque a gente vê que a Selic caiu aqui para 5,2%, a dívida pública federal interna 8% e o custo da dívida pública federal toda 9,4%. A gente vê que essa parte da dívida pública federal interna a gente está no menor custo médio de emissões, 6,1%, e no menor custo médio de estoque também, que é aquilo que já está lá parado em termos de dívida, 8% é o estoque da dívida. Então a gente percebe exatamente isso aqui. Tem o menor custo médio nas emissões, 6,1%, menor custo médio no estoque, 8%, e se continuar emitindo a 6,9%, 6,5%, 6,1%, esse estoque vai ter um custo cada vez menor, e isso é muito favorável para o Brasil como um todo. Bom, aqui tem a parte do Tesouro Direto. É engraçado a gente falar que o Brasil teve mais resgate de dívida, mas no Tesouro Direto a gente teve mais emissão de dívida, quer dizer, a emissão líquida no Tesouro Direto agora 1,6%, ele teve captação, as pessoas voltaram a investir no Tesouro Direto, você vê que elas pegaram 3 bilhões aqui, enquanto resgataram 1,4 bilhão, e isso porque teve um vencimento de um título também que a gente já viu antes. E aqui o estoque do Tesouro Direto subindo para 60,2 bilhões. Esse valor aqui é o maior valor da série histórica. Quer dizer, as pessoas estão voltando a investir no Tesouro Direto. E aqui a gente vê, ó, pré-fixado saindo de 9 para 10, Selic de 17 para 19, indexado à inflação de 32 para 29. Então as pessoas estão procurando mais Selic e pré-fixado, menos indexados à inflação, que na minha visão é uma bobagem sem tamanho, tá? Se eu tivesse que procurar hoje um título do Tesouro Direto, eu iria procurar de inflação. E aí aqui os valores, né, a participação, número de operações de compra, a maior parte das compras são compras até R$1.000, e o número de investidores cadastrados já chegou em 6,7 milhões, investidores ativos 1,2 milhões dentro do Tesouro Direto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Tenho feito de propósito porque o pessoal colocou no comentário aí que estão gostando de vídeos mais longos no sábado. A gente ficou claro aqui como o risco do Brasil ele é maior do que os outros pares. A gente viu que a questão da dívida pública está caindo. É complicado no sentido que o Brasil vai precisar emitir mais dívida, não está caindo porque o Brasil está economizando, ela está caindo porque ele não está conseguindo emitir tanto. Diz lá o Banco Central que já está voltando à normalidade em maio, então a gente espera ansiosamente o relatório de maio da dívida. A gente viu que a percepção de risco caiu agora em maio, só que a do Brasil, de novo, caiu menos do que a dos outros pares. Então o Brasil está sempre na lanterninha, né? Ele estava na lanterninha em abril quando estava subindo e está na lanterninha agora quanto está caindo. Então isso demandaria uma taxa de juro maior, e o Brasil não está dando isso. O Brasil está dando uma taxa de juro menor para conseguir reduzir dívida, para conseguir subir o dólar, porque aí essa parte de remuneração, essa parte de resultado cambial consegue cobrir parte disso, e eu acredito que essa espiral seja muito perigosa se ficar por bastante tempo.
tá? Estão brincando com fogo e eu venho alertando isso já há algum tempo aqui no canal. Obrigado a todos, tenham um bom final de semana, abraços para vocês e bons investimentos. Tchau, tchau.